as coisas de lugar. Amém? É uma oração. Amém? Mas será que nós queremos ou desejamos essa mudança? Ou simplesmente seguimos as letras do poeta ou da poetisa que preparou um louvor? Amém? Eu acredito, irmãos, que há coisas em nós que precisam de aperfeiçoamento. O próprio Paulo diz que aquele que em nós começou uma boa obra, ele vai aperfeiçoar. Vai aperfeiçoar até o dia que ele venha. Ele sempre estará a trabalhar em nossas vidas. Amém? E é bom que quando Deus fala aos nossos corações, quando Deus Ele incomoda-nos, nós não possamos fechar o nosso coração, nós não possamos endurecer o nosso coração, mas dizer: Senhor, ajuda-me a minha fraqueza. Trabalha, Deus, faz em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade. Amém? Jesus, em tudo, Ele é o exemplo para nós. Vamos ler no Evangelho de São João, no capítulo 13, alguns versículos que nos dão um grande exemplo para cada um de nós. E há coisas que nós temos que aprender com Jesus para sermos transformados, para sermos mudados. Há coisas que absolutamente tem que ser um milagre, um mover de Deus para que aconteça na nossa vida. Mas também é verdade. Quando o profeta diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Para que Deus possa fazer essa obra na nossa vida, nós também devemos desejar que Ele faça essa obra na nossa vida. Devemos nos pôr em acordo com o seu querer e a sua vontade. Amém? Então vamos ler no capítulo 13 do Evangelho de São João os primeiros versículos, os primeiros 20 versículos. É uma época já muito agitada, depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus, ele, na verdade, vai celebrar a última Páscoa e convida os discípulos para um determinado lugar que ele mandou preparar. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído do Pai e ia para Deus, levantou-se da ceia e tirou os vestidos ou as vestimentas e, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. E enxugou-lhes com uma toalha com que estava cingido e aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse... aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois do demais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, pois por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus discípulos e se sentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós.
Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Já nós recebemos Jesus? Já recebemos então o Pai. Amém? Temos recebido o Senhor. Amém? Como eu disse, Jesus, nesta última noite, podemos assim dizer, foi uma noite muito, mas muito mesmo agitada. Jesus partilhou, e temos vários capítulos do Evangelho de São João, em que nós encontramos ensinamento que foi dado exatamente nesta última ceia, nesta última noite. Amém? Então encontramos Jesus a partilhar, a ensinar, a discipular os seus discípulos. Amém? E temos também um momento de oração muito maravilhosa no próprio capítulo 17. Temos palavra, temos comunhão. Amém? Temos um tempo de partilha, mas mais à frente estava à sua espera o cálice amargo da cruz. Amém? Sabemos que Jesus aqui, ele dá-nos o exemplo. Diz no versículo 15, porque eu vos dei o exemplo. E há uma declaração no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, que todos nós conhecemos, no verso 29, aprendei de mim, aprendei com o meu exemplo. Amém? Sou manso e humilde de coração. Amém? Quando cantávamos há pouco, muda, Senhor, muda aquilo, muda as coisas de lugar. Há áreas da nossa vida que precisamos que o Senhor possa mudar, que o Senhor possa transformar, e nós não nos podemos opor a essa mudança que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? E é sobre esta grande declaração e sobre o ensinamento esta parte do capítulo 13, que eu nesta tarde, neste dia, eu queria me debruçar com os irmãos na meditação, para que, na verdade, possamos não aprender simplesmente uma retórica, uma história. Na semana passada, Pastor Rui, que esteve ministrando ali em Montemor, dizia ele que a palavra não traz simplesmente informação, a palavra tem que trazer transformação. Amém? E é verdade, irmãos, que esta palavra não pode nos encher a cabeça, ficamos com a cabeça muito cheia de conhecimento, ela tem que descer ao coração e nós temos que pôr em prática nas nossas vidas. Amém? Diz o versículo 1, exatamente isto. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Amém? Diz aqui que era chegado o momento de passar deste mundo, de regressar para o Pai. Né? Diz que, como havia amado, amém, os seus discípulos, diz que enquanto ele esteve nesse período, na verdade, estes 3 anos e meio, em que esteve muito próximo deles, diz que ele não deixou-os de amar, diz que ele os amou até ao fim. Amém? E é um perigo para nós quando deixamos de amar. A primeira lição que nós podemos aprender com Jesus é que nós devemos amar as pessoas sempre. Amém? Mais ainda, o Senhor Jesus leva-nos, que nós falamos um pouquinho aqui na quinta-feira sobre este grande ensino sobre o amor. Amém? Até devemos amar e orar pelos nossos inimigos. Amém? Nós somos chamados a aprender com o exemplo de Jesus. Nós não podemos desistir de amar. Amém? Porque o amar é um mandamento do Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Mas quem é o próximo?
Aliás, foi feita essa pergunta a ele próprio: quem é o meu próximo? Amém? Irmãos, quem é o teu próximo? Amém? E Jesus vai buscar uma história bem comprida, estranha na mente dos judeus. Ele vem buscar a história de um samaritano que tem amor misericordioso por um judeu, sabendo ele que os judeus não amavam os samaritanos, pelo contrário, os judeus odiavam, repudiavam os samaritanos. E Jesus ensina-nos, na verdade, que aquele que era odiado foi aquele que verdadeiramente amou, quando aqueles que tinham, entre aspas, a religião certa, o Deus certo, não sabiam amar. Jesus amou-os até ao fim. É um exemplo para nós. Naquele grupo de homens, amém? Naquele grupo de homens estava Judas, sim. Jesus amou até ao fim. Porque Jesus não desiste das pessoas. Eu tenho a tendência para desistir, eu tenho a tendência para voltar as costas, porque é a minha tendência natural, carnal, mas eu sou chamado a ser espiritual e não carnal. Todos nós somos chamados a sermos espirituais e não carnais. Amém? Irmãos, a Bíblia diz que Jesus amou-os até ao fim. Amém? Irmãos, aqueles homens com as suas virtudes e com os seus defeitos, como todos nós, amém? O Senhor amou-os até ao fim. Amém? Na semana passada nós cantamos aqui, o grupo de louvor ministrou um louvor chamado O Amor Não Falha, né? O amor não falha. Irmãos, é verdade, o amor não falha, o amor ágape, é o amor que se doa, é o amor que se entrega, é o amor que é incondicional, é um amor que não depende da atitude dos outros. Amém? Porque quando o Senhor nos manda e dá-nos este mandamento, amém? Irmãos, quando Jesus amou-os até o fim, claro, Deus é amor, Ele é Emmanuel, Deus conosco, e podemos ver que o amor faz parte do caráter, da essência de Deus, amém? E ele não pode ser acrescentado nem diminuído, amém? Faz parte das suas características, dos seus atributos divinos. Claro que nós ainda estamos neste corpo, claro que nós somos falhos, mas somos chamados a imitar o nosso Senhor. Amém? Ele nos deu este mandamento, louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe uma coisa? Eu tenho falhado no amor. Tu tens falhado no amor, mas Ele nunca falhou no amor. Ele continua-te a amar a ti, a amar-me a mim, a amar cada um de nós, a amar aqueles que estão lá fora. Amém? Amar aqueles que são desprezíveis por todos nesta comunidade de vendas novas. O Senhor não desistiu deles. Ele ama-os. Ele ama-os. Ele continua a amar e Ele não vai desistir de os amar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Em relação a cada um de nós, né? Há uma declaração tão bela, tão maravilhosa, na carta de São Paulo aos Romanos. Não vamos ler, todos nós conhecemos aquele cântico de vitória, aquele cântico, na verdade, é que a determinada altura o apóstolo São Paulo, no verso 38 e no verso 39, ele simplesmente declara isto: quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É isto, é aquilo, é aquilo outro, nada, mas absolutamente nada nos poderá separar desse amor. Porque é o amor ágape, é o amor incondicional. Quando eu falho, Ele continua a me amar. Ele continua a nos amar. Ele é um exemplo para nós. Amém? Ainda com as nossas falhas, com a ajuda do Espírito Santo, nós poderemos amar. Nós poderemos, na verdade, viver aquilo que Ele pede por cada um de nós. Amém? Diz no versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai o tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia sido o Pai e que ia
para o Pai. É verdade, irmãos, aqui este versículo encerra, na verdade, esse grande resposta de amor de Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Jesus, tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que diz que ele deixou a sua glória, diz que ele deixou. Os meninos estavam ontem a pensar um pouquinho naquele lugar tão maravilhoso que é o paraíso, é o céu, amém? E diz que Jesus deixou esse lugar tão maravilhoso, tão indescritível de glória, de beleza, de tudo, né? Um lugar tranquilo, um lugar maravilhoso. Ele deixou e veio a este mundo, e teve dificuldades, e teve sofrimento, e teve cansaço, e chorou, e agoniou. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas diz ali, Ele amou-nos até ao fim. Ele bebeu o amargo cálice da cruz. Ele bebeu o amargo cálice porque te amava e continua a te amar a ti, a mim, o teu marido, os teus filhos, os teus netos. Ele foi até ao fim por causa desse compromisso de amor com cada um de nós. Amém? Segundo aos Coríntios 5:21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus saiu de Deus e agora estava regressando para o Pai novamente, estava regressando, amém? Mas à sua frente estava o amargo cálice, estava a cruz pelo qual ele tinha que suportar, amém? A determinada altura, diz-nos o texto, né? No versículo 4, e levantando-se da ceia, tirou as suas vestimentas, tirou os seus vestidos e tomou uma toalha e cingiu-se, né? Naquela época era costume, na verdade, um escravo lavar os pés dos convidados, dos visitantes, amém? Aliás, era uma falta de consideração se fossem para a mesa e não lavassem os pés, alguém fosse lavar os pés, na verdade, dos convidados, amém? E diz que eles já tinham tomado a ceia e naquela noite não houve ninguém que fizesse esse trabalho, né? Então o próprio Jesus se levantou da mesa e fez esse serviço. Amém? Diz o versículo 5, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxaguar-los com a toalha com que estava cingido. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podemos naquele momento, a verdade, quando Jesus se levanta e tira a roupa e cinge, o espanto daqueles que estavam ali à mesa com ele. Mas o que é isto? Né? Quando ele vai buscar uma bacia, assim, esqueceu-nos deste pormenor tão importante, né? Irmãos, e agora é Jesus que se aproxima um por um, aqueles 12 homens com os pés sujos, amém? Irmãos, e eles simplesmente não estavam à espera que aquilo acontecesse, amém? Jesus conhecia o coração de Judas e Jesus não deixou de lavar os pés àquele que já estava num processo de traição contra ele. Jesus amou até ao fim. Jesus dá-nos uma oportunidade até ao fim. Jesus não desiste de ninguém. Deus não tem prazer na morte do ímpio pecador, mas quer que todos se salvem. Esta é a grande mensagem. Deus quer que todos se salvem e que venham ao conhecimento
da verdade. Jesus, na verdade, sabia de todo o processo que estava em execução, todo o processo de traição que que Judas tinha posto em movimento. Mesmo assim, Jesus amou até ao fim e lavou os seus pés sujos, fedorentos, imundos, por andar numa rua, como eram as ruas de então, que não eram ruas de carros, automóveis. E agora a tendência é ver menos poluição com o passar dos anos com os carros elétricos, amém? Mas naquele tempo era os burros, os camelos, e por onde passavam deixavam rasto. E Jesus limpou os seus pés imundos. Amou a Judas e os demais até ao fim, porque o Senhor sempre está nos dando mais uma oportunidade. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perguntou Pedro. 7 vezes, Senhor. Na medida judaica, 3 vezes, à quarta, olho por olho, dente por dente. Ele estava a ser muito generoso. Estava a pôr o dobro e, para não ser tão na matemática exata, pôs mais 6, mais 7, número da perfeição. 7 vezes, Senhor? Não, é pouco. Pouco? 70 vezes 7. Amar sempre. Jesus amou-nos até ao fim e Ele nos ensina a amar também. Versículo 6. Jesus aproximou-se de Simão. Jesus aproximou-se de Pedro e Pedro teve uma reação. Não. A mim não. Não. Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E Jesus respondeu e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Irmãos, Pedro, simplesmente, na sua maneira de pensar, ele não conseguia admitir que Jesus quisesse servi-lo. Faz-me lembrar, alguns anos atrás, na igreja que nós servimos ao Senhor, e depois, a posterior, logo no início começamos num processo, havia ali alguns entupimentos de esgotos e não sei o quê, porque a igreja ficava num prédio e as caixas do prédio estavam dentro da igreja de vez em quando. E lá fomos limpar aquilo tudo, de vez em quando estávamos no culto, era meio enxurrada. E pronto, metemos as mãos mesmo, olha ali na sujidade. E o povo olhou e não disse, só disseram depois: se o pastor faz, temos que ir todos. A partir daquele dia, o povo foi ganho e fizemos lá uma obra enorme. Depois disso, várias obras, várias casas de oração, porque o povo estava pronto para ir, sujar as mãos, etc. Mas Jesus deu-nos o exemplo. Jesus deu-nos o exemplo. Pedro não conseguia admitir isso. Alguém disse que ele estava com uma falsa humildade. Senhor, não, a mim não. A mim não, Senhor. Não, eu não sou digno. Mas Jesus disse. A verdade, irmãos, é que se nós observarmos e olharmos atentamente para o amor do Senhor, nenhum de nós merecia. Nenhum de nós merecia que Ele fosse lá mexer na nossa sujidade. Aquelas áreas sujas da nossa vida. Sabe o que? Mas Ele veio lá e tem vindo e continua a vir, sabe o quê?
para limpar-nos, para que nós possamos dar o bom cheiro de Cristo. É a graça de Deus. Se alguém disse, se nós tivéssemos o que merecíamos, estaríamos todos no inferno. Mas, graças a Deus, que Ele não nos dá o que nós merecíamos. Ele nos dá o que nós não merecemos. É fruto do seu amor. A salvação e todas as bênçãos do Senhor são manifestação da sua graça, são manifestação do seu amor. Nenhum de nós merecia. Amém. Mas Ele veio até nós. Amém. Ele veio até nós. Pedro diz, Senhor, nunca. Não, Senhor, tu a mim nunca me lavarás. E Jesus repreendeu. Jesus repreendeu. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Sabe uma coisa? A coisa que nós pior podemos dizer ao Senhor é não. Senhor, não. A mim, não. Na minha vida, não. Na minha família, não. Tu não mexes, tu não tocas. Não diga não ao Senhor. O Senhor repreendeu. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Amém? Se eu não tocar na tua vida, se não te renderes completamente a tua vida a mim, corpo, alma e espírito, 100%, tu não tens parte comigo. E ali fez um clique. Ele despertou. Amém? Houve ali um despertar. Amém? Sabe uma coisa, irmãos? Aquilo que Deus pede de cada um de nós, ainda que irmãos, possa às vezes parecer que não há necessidade. Oh Senhor, não, nessa área não precisa. Nessa área não, Senhor. Mas eu quero tocar. Eu quero lavar. Eu quero trabalhar. Senhor, não precisa, nessa área não. Não fuja aquilo que Deus está a pedir. Ele quer 100% de nós. Amém? Irmãos, nós precisamos render-lhe 100% da nossa vida. João 14, versículo 15, diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que é que ele está a dizer? Aquilo que ele pede de nós, aquilo que ele nos manda, nós não devemos dizer não. Nós devemos dizer, Senhor, às vezes nós não sabemos como. Senhor, ajuda-me. Senhor, está aqui a minha vida. Entregue completamente a Ti. Senhor, muda tudo. Entregue-te tudo. Amém? E era isto que Jesus queria ouvir dele. Amém? Jesus queria, na verdade, que Pedro pudesse fazer uma entrega total. Claro, então, Pedro, ele é assim, daqueles rampantes. Hein? Oh, Senhor, então pronto, já percebi. Então, olha, lava-me todo, desde os pés, a cabeça, vai, lava-me todo e tal, não. Bem, este Pedro é maravilhoso, amém? Aleluia. Não, é verdade, irmãos. A verdade, Jesus disse, verso 10, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Sabe o que Jesus estava a dizer? Simplesmente estava pondo à prova a sua rendição, a sua obediência, porque no fundo Jesus já estava trabalhando no interior. Amém? Jesus estava a dizer e a dar o exemplo de algo prático que nós devemos pôr, na verdade, fazer uns aos outros no nosso dia a dia. Não é que vamos ter agora uma cerimónia do lava-pés aqui na igreja, nada contra, podemos fazer, mas também não adianta nada, nem acrescenta, nem diminui nada. Amém? Mas a questão é esta: no nosso dia a dia, irmãos, nós somos chamados a servir o próximo. Amém? Aleluia. Ali era... Olha, o que é que nós podemos fazer? Assim, às vezes podemos lavar os pés, né? Às vezes podemos lavar o cabelo,
né? Ou podemos lavar o cabelo, lavar o carro, lavar a roupa de alguém, se calhar, que está a precisar, uma mãozinha, ou tem a máquina avariada, ou alguém que está doente, está acamado e precisa até, se calhar, de uma limpeza dos pés à cabeça, né? Jesus está a dizer, é nestas coisas práticas que nós somos os pés e as mãos do Senhor, mas encontra a alma, Ele diz, a coisa está em andamento. Tu já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. O que Jesus está-nos a dizer? Nós não podemos salvar ninguém, podemos levar, partilhar a palavra, mas também nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Às vezes nestes trabalhos mais humildes, em que ajudamos o próximo, estamos manifestando Cristo, dando um testemunho de Cristo para as suas vidas. Nós somos chamados a servir ao Senhor. E servir ao Senhor na pessoa do nosso próximo, que está em necessidade, que precisa uma lavagem de pés. Estamos a falar mais do que isso. Alguma coisa prática. Na nossa caminhada com o Senhor, claro que em relação aos pecados, a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Amém? Ele nos limpa, nos purifica, nos salva, nos perdoa, escreve o nosso nome no livro da vida, apaga as transgressões diz que risca a célula da acusação que era contra nós, escreve o nosso nome no livro da vida, dá-nos um novo andar, um novo caminhar com Ele. É verdade que podemos, nesta caminhada da vida, neste caminhar, às vezes nos tropeçarmos, cairmos e precisamos nos voltar para Ele. E sempre que confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos ajudar a seguir na sua caminhada. Amém? Ele quer nos ajudar, porque Ele não quer que nós fiquemos a meio nesta caminhada. Amém? Veja o versículo 15, em que Jesus, Ele disse, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fazerdes. Amém? Irmãos, que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar em pôr em prática estes ensinamentos que Ele nos dá. Amar, não retaliar, dar mais uma oportunidade. Amém? Servir ao próximo como se fosse ao Senhor. Vamos ficar em pé. Seja qual for a tua necessidade nesta tarde, neste dia, olha para o Senhor. Judas, infelizmente, eu acredito, da mesma forma como Pedro, ele falhou para com o Senhor se aproximou dele, ele teve uma oportunidade de se arrepender e de recomeçar de novo. Judas, ele traiu o seu Senhor, ele fugiu do seu Senhor e precipitadamente fez o impensável, aquilo que não devia ter feito, foi pôr termo à sua vida. Costuma-se dizer, enquanto há vida, há esperança. Pedro teve uma oportunidade, Judas correu para o precipício e perdeu a oportunidade. Deus está dando oportunidades. Vamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Amém? Se houver alguma necessidade, se houver alguma situação que está apertando o nosso coração, se há alguma área que Deus tem falado nesta tarde, vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Mas este texto também nos ensina que há pessoas perto do Senhor
pessoas que até estiveram envolvidas na obra do Senhor, mas que nunca renderam a sua vida ao Senhor. Judas era esse. Tão perto, tão envolvido, mas tão longe o seu coração do Senhor. Então, se o Senhor fala o teu coração, temos que não endurecer, ou simplesmente continuarmos envolvidos, porque esse envolvimento, simplesmente por envolvimento, esse ativismo, não contará. Nós lemos na semana passada, aquele que me serve, siga-me. Não basta servir, temos que seguir, temos que estar com Ele, temos que ter comunhão com Ele. Precisamos de ter uma entrega completa ao Senhor. Então, sim, quando nós entregamos a nossa vida completamente ao Senhor, Pedro, quando percebeu que tinha que entregar a sua vida completamente ao Senhor, quando não resistiu àquilo que o Senhor estava pedindo dele, amém, lava-me os pés, Senhor, pode lavar os meus pés. Quando o Senhor está pedindo alguma coisa, não diga que não, diga sim, Senhor. Sim, Senhor. Ajuda a minha fraqueza, ajuda-me a render completamente o meu querer, a minha vontade, o meu ser, completamente a Ti, para que Tu sejas glorificado na minha vida, para que eu possa desfrutar da vida e vida com abundância. Oremos.